Olá, eu sou a professora Juliana, da Universidade Federal de Pelotas, ministro a disciplina, então, de desenho técnico. Estou lotada no CCQEFA, que é o Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos, dou aula na agronomia e faço projetos e parcerias com o SENGE, projetos de extensão, de ensino. Hoje eu queria falar a respeito do desenho técnico como uma linguagem gráfica e universal. Então, assim, olha, o desenho ele é utilizado para a gente se comunicar. Por isso que é uma linguagem gráfica, porque ela trata de desenhos. E universal, porque o desenho que é feito aqui, ele pode ser interpretado de outro lado do mundo com a mesma clareza, então, como se tivesse sido feito lá. Por isso ele é universal. Então, o desenho técnico, acima de tudo, ele é uma linguagem. Quando a gente fala de linguagem, por exemplo, a gente vem à nossa memória uma das primeiras formas do homem se comunicar graficamente. O homem fazia desenhos rupestres, aqui um bisonte e aqui o formato de uma mão, há mais de 40 mil anos. A gente tem também a linguagem verbal de comunicação. Nessa linguagem verbal, a forma como a gente fala expressa o que a gente quer dizer. Da mesma forma, nós temos a linguagem ortográfica. Na linguagem ortográfica, observem que um simples ponto de exclamação ou de interrogação modifica completamente a mensagem passada. Então, nós temos as normas técnicas que regem os traçados de linhas. Os traçados de linhas, eles são como aquelas formas verbais de se comunicar. Dependendo do tipo de traçado, a pessoa expressa determinada coisa, o desenho tem um significado. Os 5 tipos de traçado mais conhecidos são o contínuo grosso, o interrompido, o traço ponto médio, o traço ponto fino e o traço contínuo fino. Existem normas que regem essa linguagem. Por exemplo, na ABNT tem a NBR 8403 e também tem a ISO 128. Aqui um exemplo de tipos de linhas com suas aplicações. Isso poderá ser visualizado com mais calma em PDF. E agora sim, uma explicação do tipo de traçado, a descrição e suas aplicações. Observem que o tipo A, contínuo grosso, é utilizado para linhas de contorno visível, arestas visíveis. Aqui nós temos, olha, arestas visíveis, que é a A2. Esse traçado contínuo grosso também é uma aresta visível. Já do tipo B, contínuo fino, pode ser aplicado para arestas fictícias ou invisíveis, para linhas de cota, para linhas de chamada. Olha, observem aqui. Para linhas de referência. Ó, linhas de referência, quando a gente puxa aqui esse balãozinho. Para tracejado de corte. Para contorno de seções locais e para linhas de eixos curtas. Quando não é uma linha comprida, a gente usa o contínuo fino. Já a linha C, que é um contínuo fino à mão livre, é destinado para fazer limites quando há um corte parcial. Um exemplo aqui desse C1, onde foi feito um corte parcial pelo projetista, para que se pudesse ver o interior da peça com mais clareza. O mesmo vale para D, é um outro tipo de linha aqui, olha, D1, que tem a mesma aplicação que a C1. Já a linha E, que é interrompido grosso, também pode ser usado para linhas de contorno invisíveis, ou seja, arestas invisíveis.
E o interrompido fino também, para contornos de linhas invisíveis e arestas invisíveis. Esses dois em aqui podem ser utilizados, sendo que a pessoa escolhe um tipo e aplica esse tipo para definir, escolhe essa linha, né, ou essa, para destinar para suas arestas invisíveis. E não uma hora um, outra hora outro. Sempre utilizar a mesma. O G misto fino é destinado para linhas de eixo e para linhas de simetria. Linhas de simetria, elas representam que um lado vai ser exatamente igual ao outro lado da peça, da casa, do que está sendo representado. A linha G3, que é misto fino também, são trajetórias de peças móveis. Observe que esse conjunto aqui, ele se move até esse limite, até essa posição. Por isso está em misto fino. Já as linhas H, elas são planos de corte. Elas significam que vai ser uma trajetória do plano, sendo que nas bordas e quando há troca de direção, essa linha fica mais espessa, nas pontas e nas dobras. A linha do tipo J, ela é indicada para superfícies onde vai ter um tratamento diferenciado de um requisito só naquela parte. Exemplo, esse J1 aqui, vai ter um tratamento superficial somente nessa região. Por isso, ela está marcada, então, com essa linha que é misto grosso. O tipo K são destinados a contorno de peças adjacentes, posições externas de peças móveis, centroides, contornos iniciais de peças submetidas a processos de deformação plástica e partes situadas antes dos planos de corte. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né, da indicação do K. E assim, esses foram os principais tipos de linha, conforme as normas técnicas. E agora é necessário saber quem tem a prioridade em relação à outra. Observem essa lista aqui, onde aqui está a maior prioridade, que são os contornos visíveis. Então, caso haja uma coincidência de linhas, deve-se privilegiar os contornos visíveis. Depois, vem os contornos não visíveis, superfícies de cortes e seções, sucedidos por linhas de centro, depois linhas de centro de gravidade e, por último, linhas de cota e linhas auxiliares. Então, essas são as prioridades, né, que nós devemos seguir. No caso de intersecções entre duas linhas, a norma também faz sua indicação de como proceder. No caso de uma linha grossa com uma tracejada fina, de duas tracejadas finas. Então, aqui na intersecção, a gente precisa respeitar essa forma de representação. Isso se encontra nas normas. E a gente segue as normas porque é difícil de memorizar como serão esses cruzamentos de linha. Um dos cruzamentos de linhas mais importantes seria dos círculos, dos furos, dos eixos, representado por um círculo de linha contínua grossa e uma intersecção de uma linha fina traço ponto. Reparem que no centro há o cruzamento dessas linhas e à medida que ela reduz, esse eixo fica contínuo. Esses são os detalhes que a norma traz e que a gente deve respeitar na hora de fazer uma representação gráfica. Então, ficam os contatos da professora e da monitora para possíveis dúvidas.